Olá você, tudo bem? Que bom! Estamos aqui mais uma vez, trazendo mais uma mensagem do coração de Deus para compartilhar com você. Por isso, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. É uma alegria muito grande ter você aqui no nosso canal. Amém? Glórias a Deus. Estamos aí iniciando mais um ano abençoado na presença de Deus. Isso é maravilhoso, começarmos o ano com o nosso Deus, começarmos o ano verdadeiramente buscando a direção do nosso Deus em todas as áreas da nossa vida. Por isso que é muito bom quando a gente começa o ano em oração, em consagração a Deus, colocando o ano diante do Senhor, colocando nossa família, nossos projetos, nossos sonhos, amém? Que temos diante do Senhor as conquistas das quais nós queremos obter nesse ano de 2023, não é verdade? Então, em nome de Jesus Cristo, vamos nos unir nesse propósito. O Palavra de Vida Gerando Vidas é um canal que está aqui exatamente para contribuir, para somar na sua vida. Por isso que aqui nós trazemos sempre a Palavra de Deus na sua essência. Verdadeiramente nós somos o que? Fundamentados nela. Porque nós cremos que o que? Que a Palavra, ela tem o poder de salvar, de libertar, de curar, de transformar a vida de um ser humano. Esse livro é o único livro no mundo que tem esse poder de transformar a vida de um ser humano. Quando assim ele coloca a sua fé em prática, assim ele coloca a sua fé em ação. Amém, queridos? Glórias a Deus. Eu quero desde já agradecer a você que tem sido nosso parceiro, que tem caminhado conosco aqui no canal, que tem deixado seus comentários, que você que se inscreveu no canal, que seguiu esse protocolo de dar o like, tocar sininho, marcar todas, deixando comentário, tudo é maravilhoso. Quero dizer que você é um presente de Deus, está nos ajudando nessa obra. Eu venho aqui também agradecer muito de todo o meu coração aos intercessores do nosso canal, pessoas que têm orado por mim, pela minha família, têm orado pelos inscritos do canal, têm orado para que esse canal chegue a mais plataformas. O Senhor tem nos levado e hoje nós estamos também com um projeto do nosso podcast também, que tem sido uma bênção, tem sido um instrumento nas mãos de Deus para salvar vidas, salvar almas, amém? Aí na descrição do podcast você vai achar o endereço do nosso canal no YouTube, e aqui no canal do YouTube você vai encontrar também o nosso, lá na descrição do canal também, o endereço do nosso podcast, amém? Aí você acessa lá, você vai ter vários áudios abençoados para você investir na vida de pessoas que você ama, que Deus coloca na sua vida, tá certo? Glórias a Deus, é isso aí. Bom, amados, eu quero também aqui deixar meu agradecimento às pessoas que têm sido sensíveis ao Espírito Santo, que têm sido tocadas para ofertar, para dizimar ao canal. Olha, vocês são muito importantes, vocês sabem que nós vivemos num país capitalista, onde o dinheiro está à frente de tudo que vamos fazer. Então, por isso que o Senhor nos dá a oportunidade da gente ter uma fonte de renda do nosso trabalho, abre portas de emprego, abençoa os empresários. Para quê? Para que a obra de Deus também seja abastecida, venha receber a contribuição da qual Deus tem colocado no coração de cada um, amém? Mas para isso essas pessoas precisam fazer com amor, com fé, com alegria, com gratidão e com responsabilidade. Você seguindo essas 5 colunas aí, eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido na sua vida material e financeira. Amém? Glórias a Deus. Bem, amados, eu estou com um texto da palavra de Deus aqui, maravilhosa para compartilhar com você. Por isso eu peço que você abra seu coração, que você se desarme e deixa Deus ministrar na tua vida. Amém? Diz aí, olha, 2 de Reis 4, a partir do versículo 18, diz: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Amados, no início da leitura desse texto bíblico, a gente já começa a tirar aqui grandes lições. Veja bem, a mãe desse garoto, ela era a sunamita que veio a investir na vida de Eliseu, no ministério de Eliseu, e ela fazia tudo com tanto amor, com tanta alegria, que essa mulher, ela era uma mulher próspera, ela era rica, e essa mulher tinha tudo. Mas um dia Eliseu, ali tocado pelo Espírito Santo, ele sente o desejo de fazer algo por essa mulher. Mas a mulher tinha tudo que era necessário. Mas um moço do profeta Geazi diz: olha, eu percebi que ela não tem filho. E aí Eliseu vai, ora pela mulher, ela vai e tem um filho tão esperado, porque eles não podiam ter filho. O marido já era avançado em idade, ela tinha um problema para engravidar, então a situação estava ali
muito difícil aos olhos humanos, né? Mas o profeta vai lá, ora pela sunamita e ela então engravida. E ela então tem o seu parto normal, abençoado, e aí o seu filho nasce. E esse filho começa a crescer, a desenvolver, ao ponto de que do pai já começar a levar ele para o campo de trabalho, do pai já começar a ensinar ele para inserir ele no mercado de trabalho. E aí no meio disso o que acontece? O jovem sente uma dor de cabeça e ali então o pai diz, leva de volta para a mãe. No mínimo o pai deve ter pensado, deve ter tomado sol, alguma alimentação não caiu bem, ou então pode ser uma virose. Leva lá para a mãe dele que a mãe dele resolve. É sempre assim, né? A nossa mãe é quem cuida, né? A mulher, a mãe, ela é que dá o remédio, é que amamenta. Ela tem um conhecimento tão profundo do seu filho que é algo, amado, muito especial, que só quem é mãe pode entender e compreender, não é verdade? O mistério que há, a relação que há entre o filho e a mãe. Por isso que a mãe é aquela cuidadora, aquela zeladora, tudo. Mãe, onde está isso? Mãe, onde está aquilo, né? Tudo eles procuram para a mãe, não é verdade? E ainda tem filhos, né? Que é difícil, filhos rebeldes. Graças a Deus, a sunamita aqui não estava passando por esse problema de filho rebelde. Mas tem mãe que passa por essa situação. Filho desaforado, quando a Bíblia diz que o filho tem que honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. E muitas vezes, né, a gente vê filhos batendo de frente com o pai, com a mãe. Olha, amados, você que é jovem, você que é adolescente, tenha juízo, não faça isso, porque você está encurtando o teu tempo nessa terra. Você não vai viver muito tempo se você continuar assim. Então seja um filho obediente, seja um filho submisso, que você vai ver o quanto você vai ganhar da parte de Deus. Ah, mas o meu pai e minha mãe já estão ultrapassados. Não, eles nunca serão ultrapassados. Eles conhecem você melhor do que qualquer outra pessoa aqui nessa terra. Só quem pode conhecer você mais do que teu pai, mais do que a tua mãe, é Deus. Entendeu, queridos? Então, por isso que é Deus, família. A gente não pode inverter os valores, porque senão complica, dá confusão. Então aqui, essa mãe, o filho foi levado até ela. No versículo 20 diz, ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Olha, querido, então o problema da doença do jovem era muito mais séria do que o pai imaginou, e até muito mais do que a mãe poderia imaginar. Porque isso aqui já saiu fora de quê? Já saiu fora do controle humano, já saiu fora da condição humana. A coisa se agravou ao ponto do filho vir a morrer, o único filho. Ela não tinha filho, ela era estéril, ela já estava até acostumada com essa situação. Mas aí ela tem um filho, o filho vem e morre. Olha que situação. Só quem, amado, já passou por uma dor de uma perda que sabe o quanto isso é profundo, o quanto isso é difícil para a gente encarar, né? Por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. É devido ao pecado do homem, lá no Éden, que a morte veio nos alcançar. Mas o projeto de Deus era nós vivermos eternamente no Éden. Então, mas aí por isso que a morte é uma coisa tão difícil da gente aceitar, da gente encarar. Imagina a situação dessa mãe. Olha, essa mãe, a situação era para entrar em total desespero, né? Aí diz aí, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Olha que coisa séria. O quarto aonde ela separava para o homem de Deus dormir, descansar na sua peregrinação, né? Ali então ela foi, levou o filho e colocou lá no quarto do homem de Deus. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Então veja bem, ela não só deixou no quarto, ela resolveu, né, já que o profeta não chegava, ela resolve ir até ele. Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então ela era muito objetiva, né? O profeta deveria aparecer nos dias da festa da lua, mas não era tempo da festa da lua, que era quando o profeta costumava aparecer. Então ela resolve ir até ele. Ela foi muito objetiva, muito concreta. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão somente quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Olha, querido, que coisa tremenda. A mulher vivendo uma tribulação terrível, vivendo uma prova terrível, vivendo um deserto na vida dela profundo. E aí chega o jovem e diz, vai tudo bem? Ela não entra em detalhes. Ela diz, vai tudo bem.
Olha só, querido, que lição nós devemos tirar disso. Às vezes alguém pergunta, tá tudo bem? A pessoa se derrama. Não tá tudo bem não. E começa a murmurar, começa a reclamar, começa a dizer que está errado, que não sabe por que está passando por essa situação. E começa então a vir, e o diabo se diverte com isso, que o diabo enche a cabeça de uma pessoa dessa, para ela perder a compostura, a linha, para que ela perca a sua fé, para que ela verdadeiramente deixe de acreditar em Deus. Mas a Sunamita aqui não, ela foi direta, ela foi enfática, ela disse, tudo bem. Então ela não entrou em detalhe. Já tem outras pessoas que é assim, quando você pergunta, ela abre a vida dela toda. Às vezes ela se aconselha com quem não deve, faz comentário da intimidade dela para qualquer um, e aí daqui a pouco fica chateada, deprimida, porque virou um instrumento de fofoca, porque o seu problema se popularizou no meio de todas as pessoas quando ela não queria. Mas para isso, o que tem que fazer? A gente tem que vigiar. Ela saiu com o objetivo de querer procurar o profeta, então com ela teria que ser o profeta ou então ninguém. Ou ela procurava a pessoa certa, da qual ela tinha confiança, da qual ela tinha segurança, ou então o outro não serviria. Mas tem gente que não, amados. Tem gente que chega, abre os seus problemas, às vezes nem conhece a pessoa direito. Amados, às vezes, abre a sua vida, abre o seu problema para uma pessoa inexperiente, uma pessoa que não tem raiz, uma pessoa que não tem testemunho, uma pessoa que não tem uma base. E aí com isso o que acontece? Daí a pouco ela se torna um instrumento de fofoca. E aí daqui a pouco o problema dela está todo mundo sabendo. Por quê? Porque falou para uma pessoa imatura, uma pessoa sem sabedoria, sem discernimento, sem entendimento, uma pessoa fraca que não sabe guardar um aconselhamento, uma conversa, não é verdade? Hoje, infelizmente, amados, a gente está vivendo um tempo assim, a gente vê, olha, eu fico envergonhada, mas que às vezes, olha, a gente vê homens e mulheres de Deus nas internet, nos canais, nas plataformas digitais aí, sabe o quê? Abrindo a vida delas, a particularidade dela, abrindo a sua intimidade e expondo para que todos vejam. Aí depois você encontra essa pessoa na internet chorando, deprimida, vivendo problemas seríssimos, emocional. Por quê? Porque não vigiou. Amado, meu amado, minha amada, a sua intimidade é o seu secreto, é algo que você só deve abrir para Deus. Por isso que Jesus nos ensinou que nós devemos entrar para o quarto, fechar a porta, dobrar o nosso joelho e entregar os nossos problemas para Deus. Você está me entendendo? Então é isso que Deus quer nos ensinar. Também nessa palavra, para que a gente venha tirar a lição. Olha, essa mulher, ela foi enfática, ela foi direta, tudo bem. Ela não veio contar o problema dela para o moço de Eliseu, para ele levar para o profeta, não. Ela está tudo bem. Por quê? Porque o desejo dela era chegar diretamente ao profeta. Olha só, o versículo 27 diz: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhes os pés. Então se chegou a Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Veja bem, então, ela chega ali, está com o seu coração tão machucado, tão partido, tão triste, que ela simplesmente se joga nos pés do profeta. E ali vem um moço para tirar ela dos pés do profeta. O profeta diz: não, deixa, o seu coração está em plena amargura, seu coração está machucado, seu coração está triste, seu coração está decepcionado. Deixa ela aqui. E Deus não revelou de imediato para Eliseu o que estava acontecendo. Aí o versículo 28 diz: disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E aí então ela chega, né? Eu te pedi alguma coisa? Eu estava lá no meu canto quieta, eu estava lá cuidando do meu marido. Tu vai e ora sobre mim e Deus me abençoa com filho, depois o Senhor vem e tira meu filho. Amados, quantas vezes a gente não está com a cabeça tão perturbada, né? Estamos com tanta tristeza, estamos com tanta amargura no nosso coração, que muitas vezes a gente quer peitar as pessoas, a gente quer peitar a Deus, a gente quer fazer a nossa justiça, a gente quer resolver o problema do nosso jeito, e não é assim, amados, amém? E aí então, olha,
no versículo 29 diz: Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saude, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. E aí então o moço do profeta vai até a casa daquela mulher, amando de Eliseu. Para quê? Para que Deus usasse o moço do profeta para resolver o problema. E aí, Geazi passou adiante dele e pôs um bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse: o menino não despertou. É que você vê a diferença, né? Você vê a diferença quando Deus quer usar uma pessoa, é aquela pessoa, é do jeito de Deus, é da maneira de Deus. É porque Eliseu era mais especial do que Geazi diante de Deus? Não, Deus ama todos os dois igualmente. Mas por que então tinha que ser Eliseu? Porque Eliseu deu lugar, Eliseu buscou, Eliseu se esvaziou, Eliseu pagou o preço, Eliseu verdadeiramente foi um homem moldado pelo Espírito Santo. Era um homem experiente, era um homem manso, um homem tranquilo, um homem que verdadeiramente poderia ser usado por Deus. E aí, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá. E tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Oh, glória a Deus! Que coisa tremenda, amado? Que coisa maravilhosa! E eu acho tremendo porque Deus, ele opera das maneiras mais estranhas para os homens. Porque veja bem, uma criança morta, vem um profeta, deita sobre ele de bruços, coloca o nariz sobre o nariz dele, os olhos sobre os olhos dele. Ali é uma forma muito esquisita, né? Mas a gente passando e olhando uma cena dessa, nós humanos, a gente se choca, a gente fica admirado, não é verdade? E aí então o que acontece? O homem de Deus é usado, a unção, o Espírito Santo vem sobre Eliseu e sopra a vida naquele menino, e o menino então volta a viver, que ele entrega para a mãe dele. Imagina a festa, a alegria, a satisfação dessa mãe em ver o seu filho ali ressuscitado, o seu filho que estava morto. Ela entrou e lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Olha que coisa maravilhosa. Amados, o nosso Jesus veio para isso, para nos dar vida. Ele se desfez de toda a sua glória e veio a esse mundo, se humilhou, foi àquela cruz, pagou um alto preço para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Para que a gente venha ser verdadeiramente pessoas bem realizadas espiritualmente. Mas isso depende de nós, amados. A gente viu aqui que a sunamita, ela tomou a iniciativa dela. Ela foi à luta. Ela não ficou resmungando, não ficou murmurando, não ficou inquieta, impaciente porque a hora não chegava. Não, ela saiu, ela tomou uma atitude. É isso que Deus espera de mim e de você. Para o milagre acontecer na nossa vida, nós temos que tomar atitude. A gente tem que pisar aonde a gente não está vendo. A gente tem que fazer aquilo que a gente não está vendo aos nossos olhos. Amados, por quê? Porque nós vivemos pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Está lá na carta aos Hebreus. Então nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ser assim. A gente precisa ser direto. A gente precisa ser determinado. A gente precisa ser essa pessoa assim como essa sunamita. O Senhor trouxe essa mulher, trouxe essa situação, a palavra de Deus, para quê? Para que a gente leia, para que a gente compreenda, para que a gente venha colocar em prática na nossa vida, para que a gente venha tirar grandes lições para as nossas vidas. Amados, é isso que nós temos que entender, amém? Porque muitas vezes, amado, a gente está vivendo uma vida de negligência. A gente está vivendo muito mal espiritualmente, estamos nos conduzindo muito mal e a gente vai se acostumando com isso e vai deixando de lado, e aí daí a pouco a gente está frio, sem fé, indiferente, carnal,
Mas basta você vai numa igreja, você senta lá, pode olhar, quando terminar o culto, chega lá na porta e pergunta para qualquer irmão ou qualquer irmã: irmão, irmã, você sabe qual foi o texto que o pastor usou para trazer a mensagem de hoje? A pessoa não lembra, não sabe. Por quê? Porque ela estava totalmente dispersa dentro do culto, totalmente dispersa na igreja. Às vezes ela estava ali muito mais preocupada com o que estava acontecendo na vida dos irmãos, na vida do seu pastor, na vida das pessoas da igreja, do que mesmo buscar a Deus de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Amém, queridos? Glórias a Deus. Esta era a mensagem que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Eu espero que você seja abençoado, porque eu fui tremendamente. Amém? E vamos continuar buscando o nosso Deus. Nós temos mais um ano inteiro aí pela frente, para grandes conquistas, grandes realizações, e temos certeza que os nossos sonhos, nossos projetos vão se concretizar, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Amém? Deus abençoe você, toda a sua família, e nos veremos no próximo vídeo, em nome de Jesus.